A igreja é um dos poucos exércitos que não cuida bem dos seus soldados feridos. Já ouviu isso? Me permita aqui dar um testemunho pessoal. Talvez a mais forte razão pela qual eu nunca pensei em me tornar integralmente dedicado às minhas atividades ministeriais. Mesmo que para elas eu despenda bom esforço, bom tempo e às vezes um bom recurso. Quando eu era criança, na minha infância, na nossa igreja, recebíamos muitas famílias de missionários. Eram contratados por outras instituições, outras missões, não pela igreja, mas frequentavam a nossa igreja nos fins de semana. Muitas dessas famílias eram estrangeiras, verdadeiros extraditados da fé, que enfrentavam uma nova vida em uma cultura distante da sua, longe da família e amigos, falando um idioma novo. Como havia muita gente falando idioma, o inglês lá, eles chegavam lá. Eu fiquei amigo dos filhos de muitos deles. Amizades que perduram até hoje. Todos vinham, ficavam um tempo. Alguns tinham sucesso nas suas empreitadas e entravam na máquina. Outros, com o malogro das suas atividades, voltavam com o rabo no meio das pernas. E as instituições que os contratavam? Bom, usando a frase de hoje, seria algo como ema, 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 cada um com seus problemas. Tapinha nas costas, Deus os abençoe e nada mais. Vários, ou muitos dos que retornavam, passavam algum tipo de necessidade, alguma limitação financeira. Filhos perdiam anos escolares com transbordo, e a missão não cuidava dos soldados feridos. E mesmo dentre os que tinham sucesso e ficavam, não foram poucos os casos onde os filhos assistiam como é que os pais cortavam um 12 para viver. Eles tinham que granjear ano após ano o sustento das suas próprias famílias. Por quê? Porque as instituições pouco faziam, pouco assumiam. E os ofertantes originais não eram lá muito fiéis com seus compromissos. Triste. E a missão? Nem aí com seus soldados feridos, cansados, desanimados. Muitos desses filhos juraram jamais seguir os mesmos erros dos pais, em tornar-se dependentes de estruturas assim tão aproveitadoras. E quando um dos filhos do pastor aprontava alguma? Possível, sabe? Ora, problema do pastor, né? Que não soube como lidar com a sua própria casa. E em pouco tempo tal pastor era afastado, outro era posto em seu lugar, e com um orçamento muito limitado, o egresso que se virasse com a família e com seu sustento. A missão dizendo aos feridos que se cuidem eles mesmos. E quando o pastor falava algo que não agradava aos pagantes, meu filho, e quando o pastor tinha o topete de confrontar algum elemento da família dos Pereira, você conhece a família Pereira, campeã absoluta da lista dos dízimos da sua igreja, mesmo que esse elemento, geralmente o Juninho, fosse a melhor definição de filho do capeta, ora, pastor para fora, elemento para dentro. A igreja toda sabia dos podres, mas quando um Pereira pagava, todo mundo se calava. E a família do pastor fiel aos princípios bíblicos? Ora, que os feridos lambam suas próprias feridas. Triste, né? Boa parte dos filhos desses pastores ou missionários não querem nem ouvir falar de igreja, de missão, de nada. Outros, verdadeiramente convertidos a Jesus, seguem na fé, mas vivem em luta contra a máquina da fé, o verdadeiro moedor de vidas e carreiras ministeriais. Meu avô, ele era evangelista, obreiro independente. Ele me ensinou que Deus chama e sustenta a quem chama. Chama e sustenta quem chama. Mas sempre me fazia abrir os olhos ao exemplo dele, que sempre granjeou seu sustento em um sem número de atividades. E ele sempre me dizia, independência é tudo, Carlitos. Meus pais também sempre foram altamente ativos na igreja, mas sempre com o sustento vindo das suas tendas. Por mais que eu tenha tido as minhas diferenças com meu pai, e que filho não as teve, né? Eu sempre admirei a independência do meu pai em fazer o que era certo,
mesmo que não soasse conveniente. Eu reconheço que esses exemplos todos me tornaram o que eu sou. Eu tenho certeza que também essa foi a orientação de Deus para a minha vida. E quanto a você? Concorda? Discorda? Será que a igreja, missão, instituição cuidasse melhor dos seus feridos, seria um exército melhor?